Minha avó materna ainda, muito bom, bem colocado, ainda não é membro da igreja. Meu avô já é falecido e já fiz as ordenanças por ele. Em uma conversa, ela me disse que caso o casamento exista do outro lado, ela não quer ficar casada com ele. Agora pergunta, como fica quando ela morrer e eu tiver que fazer a ordenança por ela? Olha, como eu disse anteriormente, você olha, ninguém vai ser obrigado a ficar casado com ninguém. Agora, para que vocês, os familiares dela, possam ter o privilégio de ser, então, selados a ela, tá? Se ela não quiser mesmo se tornar membro da igreja, tá? Ou se tornar membro da igreja e dizer, não, olha, eu vou para o templo sim, recebo minha investidura, mas ser selada ao falecido de jeito nenhum. Tudo bem. Espera ela falecer, um ano depois faz as ordenanças por ela, sela, faz o selamento dela ao marido, para que os filhos possam ser selados a ela e os netos selados então aos filhos. Tá? Agora, o que vai acontecer com aquele selamento é uma coisa que ela e o marido dela vão ter que resolver lá no que eu chamo terra pós-mortal, ou mundo espiritual, e vão então se aconselhar com os líderes do sacerdócio lá quanto ao que fazer, o que não fazer. E lembra que, olha, entre hoje, tá? Hoje, dia 21 de maio de 2020, e o último dia do plano de salvação, da fase terrena do plano de salvação, tem mais de 1000 anos. Então sua avó e seu avô vão ter séculos para resolver entre os dois o que vai, o que não vai acontecer, não sei o que. Sabe lá se de repente seu avô tá lá na terra pós-mortal, tá se arrependendo já de muita coisa do que ele fez, muita bobagem que ele fez no casamento dele. Você, puxa, podia ter sido um marido tão melhor. Essas aulas que eu tô recebendo aqui agora, conversando aqui, olha, puxa, foi uma palestra ali com Mahatma Gandhi, aprendi umas coisas boas lá com ele sobre paz, sobre relacionamento com as pessoas, não sei o quê. Eu ouvi aqui coisas aí, poxa, muito boas. Puxa, eu podia ter sido tão melhor lá, agora eu perdi minha chance. Bom, quando sua avó chegar lá, você vai conversar com ela, você, ó, minha santa, vem aqui, você, olha, eu tenho que pedir perdão a você, você, olha, lá na terra mortal eu fui tão mau marido pra você, será que você me perdoa? Vamos conversar aqui. Ela, não, conjuro, sai de perto de mim. E ele vai lá, vai pegar umas flores lá, vai dar florzinha pra ela lá, um chocolate, não sei o que, vai passar lá uns 20, 30, 50, 70, 80, 200 anos tentando conquistar a mulher dele de novo. E quem sabe que funciona? Então, faça as ordenanças e deixa ver como é que a novela vai transcorrer. Tem muito chão pela frente até o dia que todo mundo vai entrar nas suas recompensas eternas. Legal? Irmão Martins, sobre a doutrina da eternidade dos laços familiares. Quando um selamento é interrompido, o que ocorre com os filhos e sua união com os pais? E se um ou os dois cônjuges deixarem a igreja, ou se os filhos deixarem a igreja, se todos foram selados, como ficará esse relacionamento familiar na eternidade? Olha, vai ficar do jeito que a família quiser. Do jeito que eles quiserem. Agora, como eu acabei de dizer, tem muito chão pela frente aí. Agora, questão do cancelamento do selamento, olha, é importante. Eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, se você botar meu nome lá no Google, deverá achar o meu canal no YouTube. Eu tenho um vídeo lá, divórcios e selamentos, onde eu explico com um pouco mais de detalhes. Agora, para falar bem rápido aqui, por causa do nosso tempo, quando se cancela um selamento, o selamento que é cancelado é o selamento entre o ex-marido e a ex-esposa. O selamento que é cancelado é o selamento entre o ex-marido e a ex-esposa. O selamento dos filhos aos pais fica intocado. Ninguém mexe naquilo. Por isso que
é interessante. Eu ia falar um negócio aqui, mas não. Vai lá na sala de selamento, senta lá e presta atenção. A gente usa o termo selamento aos pais. A gente usa o termo selamento aos pais, está nos nossos manuais na igreja, mas a ordenança não é de selamento ao casamento deles. Os filhos não estão selados ao casamento dos pais, eles estão selados ao pai e à mãe. Selado ao pai e selado à mãe. Fica por aí a coisa, tá? Então, se entre o pai e a mãe não existe mais um selamento, o selamento de cada filho com aquele pai, com aquela mãe, está intocado. Os filhos não vão precisar ser recelados a maninha e padrasto, ou paiinho e madrasta, não, nada disso. Aqui, ó, pergunta para uma conhecida. Legal. Sou divorciada e pretendo casar e ser selada. Nesse caso, se meu filho não concordar com o meu casamento e não quiser selar, como fica a nossa situação depois da morte? Ficaremos separados? Olha, se o seu filho nasceu no convênio, tá? Ou seja, se ele já está selado a você e seu ex-marido, ele não precisa ser reselado a ninguém mais. Já está selado. Então, isso dá uma boa oportunidade para a gente revisar aqui. Para que serve o selamento dos filhos aos pais? Tá? Para que serve isso? Porque o negócio é o seguinte, tem lá, né, a musiquinha da primária lá, as famílias poderão ser eternas. Em inglês, diz que as famílias vão estar juntas para sempre. E eu acho que esse é um termo que não é doutrinariamente correto. Correto não é errado, mas não é doutrinariamente exato. Não é doutrinariamente preciso. Por causa do que nós lemos em Doutrina e Convênio, seção 132, que a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, existirá entre nós lá. Só que será acompanhada de glória eterna. Glória essa que não experimentamos agora. Aplicando esse princípio que o profeta Joseph Smith ensinou aos nossos relacionamentos familiares, nós entendemos então, escuta, olha, a mesma sociabilidade, a mesma qualidade de relacionamento social que temos entre nós aqui, nós vamos ter lá. Como é que é aqui? Olha aqui, ó, tem meus filhos aí. Meu filho mais velho vai fazer 39 anos, tem 5 filhos. Eu vou querer que na eternidade, meu filho que está selado a mim e minha esposa, largue a mulher dele, os filhos dele, para vir ficar comigo para a eternidade? Comigo e com minha esposa para a eternidade? Não. Minha filha mais velha tem 37 anos de idade. Eu vou deixar... Não, tem que largar teu marido e tuas 3 filhas para vir ficar comigo e com tua mãe para a eternidade? Não. Então, como é que vai ser na eternidade? Do jeito que é aqui. Olha, eles crescem, têm seus cônjuges, seus companheiros eternos, têm seus filhos, os filhos deles, nossos netos vão crescer também, tá? Vão ter seus cônjuges, e todo mundo vai se visitar quando quiser. Agora, ficar junto, não. Então, o que o selamento faz? O selamento dos filhos aos pais cria um elo. Tá? Imagina uma corrente com elos, um elo de ligação entre aquele pai, aquela mãe e aquele filho e aquela filha. E esse elo de ligação é através disso, como se fosse uma fiação, tá? Através daquela corrente, através daquela fiação de elos, tá? De selamentos, vão fluir bênçãos, honras, privilégios, direitos de geração em geração, desde Adão e Eva, nossos primeiros pais, até nós, e de nós em diante para toda a nossa posteridade, nossos filhos, nossos netos, bisnetos e assim por diante. Para que eles herdem, através do selamento, as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. E vocês podem ler as bênçãos, quais são essas bênçãos, na Pérola de Grande Valor, em Abraão, capítulo 2, versículos 8 a 11.
Pérola de grande valor, Abraão, capítulo 2, versículos 8 a 11, contém o convênio abraâmico, as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Nossos filhos que são selados a nós, tá? Herdam as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, tá? Herdam as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó pelo fato de terem sido selados a nós ou terem nascido depois de nós termos sido selados como maridos e esposos, ou são nascidos no convênio. E, mais uma coisa, eles herdam essas bênçãos. E quando nossos filhos crescem, se tornam adultos, se apaixonam por alguém, tem aquela pessoa se apaixonar por eles e vão ao templo e são selados como maridos e esposos, eles têm as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó seladas a eles com marido e esposa. O selamento dos filhos aos pais faz deles herdeiros das bênçãos, e o selamento matrimonial vai permitir que eles tenham essas bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó seladas a eles. Legal? Então, é aquilo, só, olha, você pode muito bem, tá, irmã, ser selada a seu novo marido. Se seu filho já foi selado ou nasceu sob o convênio, ele não vai precisar fazer nada. Se ele não foi selado antes, tá, vai ser o privilégio dele resolver um dia o que ele vai querer fazer. Dá tempo ao tempo. Então, olha, não precisa ter pressa de fazer coisa nenhuma agora em situações como essa. Então, meu filho não aceita. Tá bom, deixa ele não aceitar. Um dia desses, tá? Pelo visto, talvez ele, com o negócio dele não concordar com o casamento, eu fico imaginando que provavelmente ele deve ser jovenzinho ainda, tá? E aí, no dia que seu filho aí vê aquela moça lá que diz, olha, sem essa aqui, o reino celestial não vai valer a pena pra mim. Ele vai querer casar com ela. Depois que tiver casado com ela, tiver 2, 3 filhos lá, quando ele estiver lá com a responsabilidade de ser um marido, de ser um pai, ele não vai estar lá muito preocupado com quem a irmã está selada ou não está selada. Ele não vai estar preocupado com isso, não. Então, olha, dá uns anos para ele aí, dá uns 15 anos para ele aí, e você vai ver que meu filho, pois é, ele diz, não quero, não vou, não sei o quê. Quando ele tiver com o cabelo dele começando a ficar, mãe, não sei pra que eu fiquei esses anos todos aí batendo nessa tecla. Não. Vá, mãe, faça o seu selamento, tudo bem, não tem problema. Ok? Dá tempo ao tempo. Ok, muito bem. Presidente, você tem alguma outra pergunta aí? Eu tenho uma pergunta aqui. Diga. Um homem que tenha se casado com mais de uma mulher aqui na Terra e selado a elas no templo, na eternidade, existirá uma preferida? Peraí, pode parar. Vamos colocar o negócio aqui, vamos explicar aqui direito o negócio. Tá falando de um viúvo, né? Um viúvo que foi selado pela segunda vez, certo? Segunda. Aqui fala com mais de uma mulher. Então vamos colocar uma segunda mulher. Selado. Selado. Então vamos dizer assim, olha, presidente Nelson, ou presidente Oaks, por exemplo, tá? Ok? Agora, o negócio é o seguinte, tá? Vai ter uma preferida. Olha, você imagina, por exemplo, presidente Russell M. Nelson teve 10 filhos com a primeira esposa dele, a irmã Dantzel, falecida esposa dele. E tempos depois dele viúvo, casou de novo com a doutora Wendy Watson, que já não estava mais em idade de ter filhos, então não teve filhos com ela. Olha, o negócio vai ter preferência. Eu não sei se o termo preferência seria o termo ideal. Porque o termo preferência significa que, olha, eu gosto mais de uma do que eu gosto da outra. Meio ruim a coisa aí. Então eu diria assim, que olha, podemos dizer o seguinte, ele vai ter certas doces lembranças com uma
que ele não vai ter tido com a outra. Vai ter 12 lembranças com a segunda esposa que não teve com a primeira. Porque com a sister Dantzel Nelson, ele era um apóstolo, mas não era presidente da igreja. Com a sister Wendy Watson Nelson, ele teve experiências com ela como presidente da igreja, coisa que a falecida esposa não teve. Então, cada um vai ter um relacionamento que vai ser um relacionamento apropriado, um relacionamento amoroso, respeitoso e um relacionamento satisfatório para todos. É o que nós podemos imaginar agora. Agora veja bem, eu estou imaginando isso com esse cérebro aqui, um cérebro mortal e imperfeito. Quando nós estivermos na Terra pós-mortal, é possível que a ausência do corpo mortal faça o corpo do nosso espírito e o cérebro do nosso espírito pensar de forma ainda melhor, ainda mais refinada, mais aprimorada. Lembra, o plano de nosso Pai Celestial é um plano de felicidade. Não é um plano de preocupação, não é um plano de ciúmes, não é um plano de inveja, não, é um plano de felicidade. Então, o que quer que vai acontecer vai ser para a felicidade de todos que estão envolvidos aí, tá? Nesse casamento aí, então. Legal? Aqui, ó. Então, vamos só estender o negócio aqui, tá? Já que mexeu lá na colmeia, tá? Vamos deixar as abelhas saírem de uma vez? Então aqui, ó, seguinte, ó, poligamia, tá? Isso está em seção 132, versículo acho que 58, sei lá, assim, não lembro agora, não vou nem botar aqui porque tá, a censura aqui é livre agora, tá? Então é o seguinte, olha, poligamia depende de autorização de duas pessoas. Uma é nosso Pai Celestial. Ele tem que dar o sinal verde, coisa que na nossa era atual, 2020, o sinal está fechado, sinal vermelho. Desde 1890 o sinal está vermelho, não pode, acabou, tudo bem. Para mim tá tudo muito bom, tudo muito bem, tá? Agora, quando o Senhor dá um sinal verde, existe uma coisa lá na seção 132 chamada Lei de Sara. A Lei de Sara. E eu preciso explicar uma coisa para vocês, com todo respeito, mais uma vez, com todo respeito ao nosso pessoal do Departamento de Tradução. Mas lá, nesse versículo em Doutrina e Convênios, tá, tem um erro. Tá? Na versão em português, tem um erro, tá, que não foi traduzido como estava no inglês. Eu acho que o pessoal olhou aquilo, tá, e diz assim, não pode ser isso daqui. Diz assim, se um homem que possui as chaves da esposa tiver uma esposa, em inglês não está escrito isso. Em inglês está escrito, se um homem tiver uma esposa que possui as chaves desse poder, é a esposa que possui as chaves. Então, para ter casamento plural, tá? Para ter casamento plural, duas pessoas têm que dar o ok. Uma é o senhor, que no momento ele está dizendo negativo, e a segunda é a esposa número 1. Se ela disser não, ó, tchau e benção. Goodbye, so long, sayonara. Ela é que tem as chaves. Ela que pode dar autorização para isso. Então, qualquer irmã que estiver pensando aí que não sei o que, eu não sei como é que vai ser, você sabe como é que vai ser, sim. O plano de Deus é um plano de felicidade. Então, se poligamia fosse trazer infelicidade para você, é só você dizer, olha, comigo não, violão. Acabou. E tem mais. Qualquer homem que entende bem suas responsabilidades como marido, como pai, como avô, não tá lá muito interessado em querer ter poligamia não, viu? Porque ele conhece muito bem as responsabilidades. Olha, já tô com esse fardo aqui, e o quê? Quer botar o quê? 2, 3 fardos agora? Eu arrego. Ok?
Então, olha, podem dormir sossegadas, irmãs, podem dormir sossegadas, nada vai acontecer no futuro com relação a isso que seja uma coisa que venha lhe trazer desgosto, que venha lhe trazer preocupação, infelicidade. Não é assim que Deus, nosso Pai Celestial, age, especialmente em relação às filhas dele. Não estou ouvindo nada das irmãs aqui, então não sei, eu não estou vendo suas imagens aqui, não sei se vocês estão rindo, chorando. Palmas, com certeza bateram palmas. Eu não sei, não vi nada, não ouvi nada, não sei se já saíram até. Mas ó, mais uma coisa aqui, ó. Aqui, então, mais uma coisinha. Eu sei que alguma de vocês pode até perguntar, mas por que uma mulher iria querer um negócio desse? Por que a irmã Dantzel Nelson iria, no futuro, aprovar o casamento do marido dela, o casamento do marido dela com a doutora Wendy Watson Nelson? Aqui uma ideia, só uma ideia, ok? É só uma teoria minha aqui, uma hipótese minha, não sei se é verdade ou não, mas olha o seguinte. Para aumentar a exaltação dela, para aumentar o número de tronos que a família dela vai ter no futuro, na eternidade, nos mundos eternos. Uma mulher aceitaria isso por uma questão de sacerdócio, não por uma questão de romance, não por uma questão de intimidade sexual, não. Ela aceitaria isso por uma questão de governo, para expandir os domínios, expandir o número de tronos, de domínios da família dela. Essa seria a motivação de uma mulher dizer, não, olha, eu aceito isso, sim. Porque tudo que acontecer depois, tá, colocaria essa mulher numa posição ainda mais elevada. Ao concordar com o selamento do marido dela com a doutora Wendy Watson Nelson, Sister Dantzel Nelson essencialmente estaria dizendo, olha, eu permito, a irmã Wendy, eu permito que você tenha um trono para você. Eu dou para você um trono. E para toda a eternidade, a irmã Wendy Watson Nelson, que vai desfrutar do seu trono, do seu domínio, da sua exaltação, de toda a glória, ela vai dizer, olha, eu devo isso a ela, porque ela deu o ok dela para mim. Então isso é só... uma coisinha aqui, uma ideia, tá? Uma ideia. Se é verdade ou não, eu vou saber daqui a uns 20, 25 anos, quando eu for transferido para aquela missão que não termina em 2 anos. Ok? Então, irmãs, podem dormir sossegadas, tá? Tá tudo bom, tudo muito bem, tá? Ok, muito bem. Então, estamos chegando quase no final da nossa 1h30 aí. Como é que...